até para quem está assistindo. Bora lá. A gente tá tocando muito no tema plano de saúde. E a gente sabe hoje que plano de saúde Uhum. você tem do nível, né, o menor até o top, né? Independente do Uhum. nível ali de estrela do convênio, ele é obrigado a, teoricamente, suportar? Sim. Você tem o que difere, né, as categorias, né, dos planos de saúde, é o Sim, hospital que vai te atender, é a acomodação que você vai ter, né. Então, você tem de apartamento, você tem de enfermaria a apartamento, a super luxo, a remoção com helicóptero, mas você, em todas as categorias, você tem que ter assegurada o seu direito ao legal. tratamento. É assim, a gente entra em outra questão que é o rol da ANS. Hoje você tem muito plano de saúde negando: "Ah, não, porque ele não faz Isso. parte do rol da ANS", e aí você tem que judicializar para poder conseguir. Às vezes você consegue uma decisão muito absurda, porque o judiciário também não entende. Então, o que eu penso que a gente tem que fazer um trabalho para quem está na ponta, quem está lidando com isso, ser obrigado a entender sobre o assunto. Então, seja o policial militar que vai fazer a intervenção, que vai fazer uma abordagem, seja um atendente, uma recepcionista, seja um juiz que vai decidir um Sim, caso concreto, né. Então, assim, eh 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 é importante a sua pergunta, porque assim, apesar da gente ter garantido, nem sempre você sim. tem, né, então você tem que ir lá judicializar. Recentemente não, há 1 ano e meio mais ou menos, algumas mães se acorrentaram lá Foi. nos portões, lá em Brasília, do STJ. Por quê? Porque estava para ser resolvido uma um recurso especial, onde ia transformar o rol da ANS de taxativo de exemplificativo para taxativo. Ou seja, se não tiver nessa lista, eu não vou cobrir. E aí eu não estou falando só Sim, do tratamento AB, eu estou falando de tratamento de câncer, eu estou falando de tratamentos que são caros e que eles estavam doidos para se livrar. E aí, graças a Deus, nós temos uma lei agora que garante a taxatividade, a exemplificidade do rol da ANS. Então, assim, porque o rol da ANS é um rol extremamente defasado, assim. Então, eles atualizam assim de vez em quando e não colocam todos os tipos de tratamento existente. Então, você trata tudo por analogia, às vezes. Às vezes você tem lá um tratamento que é indicado para quem tem. É, é, a gente fugindo do assunto, mas vamos lá, rapidinho. Que trata de um uhum, câncer no fígado. Mas existem estudos que falam que esse tratamento também é efetivo para outras doenças. Ah, mas o rol da ANS está falando que é só. Não, mas quem diz é o que é médico. efetivo ou não é o médico. A gente fala da soberania do laudo médico. O laudo médico diz tudo. É ele que tem que dizer qual é o tipo de intervenção terapêutica que você tem que ter. Entendeu? Não é a rede pública, não é a rede privada, não é ninguém, é o médico. Entendeu? Então a gente luta todos os dias, e eu falo que é uma luta diária, porque sempre pinga um projeto de lei aqui, outro ali, que tenta mudar isso. A soberania Sim. do laudo médico. Quem diz o que seu filho precisa, e aí voltando para o autismo, quem diz o tratamento que o seu filho precisa é o médico. Não é a secretaria, não é a professora, é o médico. É aquele que te acompanhou, que pediu todos os exames, Si- enfim. Simone, mas Bora pro assim, antes de ir chat. pro chat, o que que Ah, não, eu. Muito leigo, tá? Você falou desse hall da ANS. bora. O que que É o é? rol da Podia me ANS. explicar melhor o que é isso? Vou te explicar. A ANS é uma agência reguladora dos planos de saúde. Então, o que que acontece? Ele diz Ele é o que que nós tínhamos alguns serviços que eram fornecidos de forma que, prejudicava quem estava na ponta. E quem que está na ponta, a parte mais fraca? É o consumidor. Então aí começa a existir as agências reguladoras. Então, nós temos a Anatel, e para o plano de saúde é a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde.
Então, quando você tem problemas que você não consegue resolver no seu plano de saúde, você vai lá na ouvidoria da ANS e Tá. tenta resolver. Antes de judicializar, porque às vezes você consegue resolver na ouvidoria da ANS. A ANS, ela tem um rol de tratamentos que o plano é obrigado a cobrir. Só que esse rol de tratamentos, de remédios, enfim, ele é muito defasado. E a gente tem uma ciência que está evoluindo aí de forma exponencial. Então, o que nós temos aí de decisões judiciais? É que a gente pode tratar por analogia, e aí o que os juízes conseguiram unificar através de súmula? O rol da ANS é exemplificativo. O que eu quero dizer com isso? É que pode ser que ele não esteja ali no rol, naquela lista. Eu vou trocar o rol por lista, tá? Pode ser que não esteja naquela lista, mas o plano Sim. vai ter que cobrir. Só que aquela decisão onde as mulheres se acorrentaram, que graças a Deus elas fizeram isso, porque elas trouxeram visibilidade para o assunto, porque tem decisões que saem na calada da noite e a gente Verdade. não Já vê, né? foi. Quando vê, já acabou, né? Já foi. Aquela decisão ia derrubar a súmula que falava da exemplificidade do rol taxativo, ia transformar do rol da ANS, ia transformar o rol de exemplificativo para taxativo. O que quer dizer? Não está na lista? Não vou cobrir. Você que vai pagar. E o que não tem naquela lista? Vários exames, vários tratamentos para diversas doenças. Não estou falando só de tratamento para transtorno do neurodesenvolvimento, não. Estou falando de tratamentos que você tem corriqueiramente nos hospitais. Ah, Né? legal. Então é Te isso. agradeço a É isso. explicação. Não, tá bom. Exatamente. Uau! Opa! Respira! Uau, gente.